Quando Os Caçadores da Arca Perdida foi lançado em 1981, Steven Spielberg e George Lucas não poderiam imaginar o impacto que seu filme teria não só para os cinemas, mas para a cultura pop como um todo. Da mesma forma que Star Wars foi uma ópera espacial em homenagem aos filmes e séries de TV espaciais como Flash Gordon, Indiana Jones foi concebido com base em séries de TV da infância de Lucas, como Zorro e Buck Rogers. No entanto, diferente dos heróis virtualmente invencíveis da época, Indiana Jones seria um personagem heróico, mas com falhas de caráter, inteligente, mas suscetível a cometer erros, e com habilidades físicas e de combate, mas que sempre se machucava e até mesmo corria risco de morte. Em outras palavras, Jones era um herói mais humano. Tamanha inovação, somada à escolha certeira do elenco com Harrison Ford e a identidade única da direção de Steven Spielberg, transformaram a história do arqueólogo caçador de tesouros em um dos filmes mais aclamados de todos os tempos, e, consequentemente, em uma franquia que rendeu mais 3 filmes e um 5º episódio por vir, livros, games e tantos outros produtos. Era só uma questão de tempo até chegar em obras inspiradas em tamanho sucesso e personalidade, com algumas rendendo títulos divertidos como Tudo por uma Esmeralda, A Lenda do Tesouro Perdido e A Múmia, e até mesmo franquias de enorme sucesso e qualidades únicas, como aconteceu nos games com as sagas Tomb Raider e Uncharted. No entanto, há também aquelas obras mais genéricas, que se sustentam na garantia de sucesso e familiaridade do público, com fórmulas mais clichês, sem apresentar nada de realmente inovador ou surpreendente. Algumas fracassaram miseravelmente, como é o caso do esquecido filme Sahara, de 2005, e outras conseguiram emplacar, como aconteceu no recente Alerta Vermelho, produção exclusiva da Netflix. Sendo o filme mais caro já produzido pela gigante do streaming, com 200 milhões de orçamento, o título ainda conta com 3 grandes astros do cinema recente: Gal Gadot, eternizada pelo papel de Diana em Mulher Maravilha, Ryan Reynolds, que deu a volta por cima em sua carreira graças ao sucesso de Deadpool, e Dwayne The Rock Johnson, que parece estar em praticamente todo o filme de ação recente. Com tantos nomes de peso e uma produção milionária, o filme atingiu grandes números de visualizações na plataforma, tendo a melhor estreia de uma produção original em toda a história da Netflix, o que acendeu as discussões acerca de sua continuidade, que, de acordo com o diretor, pode vir em 2 sequências filmadas simultaneamente. Mas tamanho sucesso é por mérito? Dirigido e roteirizado por Rawson Marshall Thurber, na trama, somos introduzidos à história do romance entre a rainha Cleópatra e o general romano Marco Antônio. Este que, em prova de seu amor, havia presenteado sua amada com 3 ovos de ouro, ornamentados em joias de valor inestimável. 2 deles foram encontrados, com um sendo protegido em um museu em Roma, outro mantido em um poder de um traficante de armas, e o paradeiro do terceiro segue como uma incógnita. Porém, quando um exímio ladrão de artes, chamado Nolan Buff, tenta roubar o primeiro ovo no museu, seu caminho se cruza com o de John Hartley, um agente do FBI especializado em roubos de artefatos históricos. Posteriormente, ambos têm em seu caminho a sedutora ladra chamada Sarah Black, conhecida como o Bispo, que sempre parece estar um passo à frente de seus concorrentes. Apesar de John conseguir capturar Nolan, graças às informações dadas pelo Bispo, a sua informante monta uma armadilha e o mesmo é levado a uma prisão russa, juntamente com Nolan. Ao perceberem que foram enganados pela mesma mulher, ambos decidem firmar uma parceria temporária para escaparem. A fuga é bem sucedida e a dupla decide pegar o segundo ovo, que está na mansão do criminoso Sotavossi, sendo que o terceiro, somente Nolan sabe a localização, em virtude do passado traumático que teve com seu pai. Porém, para conseguirem sucesso nessa empreitada, precisaram enfrentar as constantes investidas de sua rival, bem como a perseguição incansável da Interpol. Um dos termos mais comuns entre os cinéfilos é o chamado MacGuffin. Embora sua autoria, por vezes, seja atribuída ao renomado diretor Alfred Hitchcock, certamente ele foi um dos responsáveis por lhe conferir seu conceito mais popular. Um objeto de grande valor aos personagens e que faz a trama seguir adiante, mas que em verdade não tem importância alguma para a plateia. Diversos filmes já utilizaram esse recurso à exaustão, sendo o caso mais conhecido recentemente o Pé de Coelho em Missão Impossível 3 e em Alerta Vermelho vemos o mesmo conceito em prática. Na forma dos tais ovos de Cleópatra, a história gira em torno dos personagens encontrarem os artefatos por seus próprios interesses. Nolan busca a realização, John quer limpar o seu nome, e Sarah aparentemente quer apenas dinheiro. Além do recurso de roteiro ser só mais uma iteração inspirada na já comentada influência dos filmes de Indiana Jones, a trama sequer tenta fazer algo de realmente diferenciado ou minimamente engajante, tornando os tais ovos como mais uma caça ao tesouro das mais genéricas e sem inspiração possível. Tal influência é até mesmo escancarada com certa frequência para o público, principalmente através do personagem de Ryan Reynolds, que ficou famoso por sua veia cômica caracteristicamente referencial a pessoas, situações e obras famosas do entretenimento. Exemplo disso vem em frases como "o X marca o lugar",
fala clássica de A Última Cruzada, nas vestes usadas pelo personagem, com um terno branco, que Indy usa em O Templo da Perdição, e até mesmo no momento em que Nolan assobia sua música tema. Apesar das referências serem divertidas e mostrarem a evidente influência da franquia clássica, elas não escondem a falta de originalidade da obra, que ainda peca em outros elementos, como as cenas de ação que abusam da câmera tremida e efeitos visuais nem sempre convincentes, no excesso de cortes para camuflar a falta de habilidade de combate dos atores e no uso constante de piadas, com nem todas funcionando como esperado. Todos esses fatores prejudicam o trabalho do seu grande elenco, que é também seu maior ponto de venda. Todos já conhecemos o carisma e presença de Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, mas mesmo eles não conseguem sustentar uma obra de quase 2 horas que pouco tem a oferecer que obras anteriores já não tenham feito e melhor. Não fosse o bastante, mesmo tanto carisma junto em tela não funciona em conjunto. Apesar dos esforços de Reynolds, a amizade que se estabelece entre o seu personagem e o de Dwayne Johnson não cativa o suficiente para tornarem a dupla memorável como tantas do cinema. E mesmo com a beleza estonteante de Gal Gadot, a atriz não convence como uma ladra irônica e ardilosa, e a condução duvidosa da direção nas cenas de ação não explora bem suas cenas de luta. Apesar disso, o filme ainda conseguirá surpreender o público menos atento ou familiarizado com esse tipo de obra, graças à sua reviravolta no clímax. Após uma perseguição incessante na base secreta nazista, o trio relutantemente decide se ajudar para escaparem da Interpol, o que eles conseguem, levando o último ovo de Cleópatra consigo. Nolan é o primeiro a surgir, portando o terceiro ovo. Acreditando que seu mais novo amigo poderia estar se afogando, Nolan parte para ajudá-lo, apenas para vê-lo surgir debochando do fato dele ter ficado preocupado, e logo surge Sarah, aparentemente derrotada. Porém, logo é revelado para Nolan que Sarah e John são um casal que forma o pseudônimo Bispo, e que durante todo esse tempo estavam usando Nolan para encontrar o terceiro ovo da Cleópatra e assim levarem os 3 para seu cliente, que irá presentear sua filha em seu casamento, evento este que ainda conta com uma participação um tanto constrangedora do cantor Ed Sheeran. Apesar de aparentemente vitoriosos, o casal é abordado em seu iate por Nolan, que surge depois de escapar da prisão, revelando que contatou a Interpol para congelarem todos os lucros de John e Sarah. Para piorar, se os dois não quiserem ser presos, deverão se unir a Nolan em mais um plano elaborado de roubo, que desta vez tem como cenário o Museu do Louvre. Embora a mencionada reviravolta tenha seu impacto, ela é mais outro elemento narrativo que já for utilizado melhor em outras obras, como é o caso de filmes como 11 Homens e um Segredo, Uma Saída de Mestre e um dos melhores do gênero, Os Suspeitos. Isso nos leva a um questionamento pertinente não apenas sobre o cinema, mas a mídia do entretenimento em geral. Por que tantas obras apenas copiam obras e fórmulas de sucesso, mesmo que já saturadas, ao invés de apostar em ideias e conceitos mais originais? A resposta mais óbvia seria pela maior certeza de retorno financeiro, através do uso de ideias que comprovadamente dão certo, em detrimento ao uso de conceitos mais originais que claramente são um risco pelo seu caráter de novidade. Não à toa, Alerta Vermelho já se provou um sucesso e suas continuações não tardarão a vir. Mesmo assim, filmes como este demonstram a carência de boas ideias no cinema hollywoodiano, que prefere apostar em produtos enlatados e repetitivos e não em obras originais e de maior personalidade, como a tão comentada inspiração vinda de Indiana Jones. Resta torcer que uma sequência reconheça os erros dessa primeira tentativa, que recebeu avaliações extremamente negativas da crítica especializada, e consiga corrigi-los em sua sequência, apresentando um resultado que não se resuma a copiar aquilo que deu certo em tantos clássicos. Uma vã esperança, mas é a única que resta.